informação é que, pelo menos nessa janela de transferência, essa será a última cartada do Flamengo pela contratação de Léo Ortiz. Marcos Braz ironiza, tira onda com o Boca Juniors e responde sobre a possibilidade de vender a Arrascaeta para os argentinos. Flamengo tem boa exibição com estreia de Matias Vinha no Maracanã. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazoeiro. Eu vou dizer uma coisa, duas novelas estão caminhando para o fim. São elas, a novela de Léo Ortiz no Flamengo e a novela de Thiago Maia no Internacional. Eu vou falar sobre isso, mas antes de qualquer coisa, queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, olha, você não paga nada para se inscrever no canal e é muito importante pra gente aqui que você se inscreva. Talvez você que não é inscrito não tenha noção do quanto que é importante a sua inscrição. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar. Vou começar o vídeo já falando que o Flamengo estreou, na verdade, o torneio lá no Marrocos, jogando com o Sub-19, com um empate contra o Copenhague da Dinamarca. Empatou em 1-1, enquanto o Sub-20 do Flamengo havia feito um amistoso aqui no Rio de Janeiro e ganhou de 4-0. Vale lembrar que o Sub-20 do Flamengo daqui a pouco vai embarcar aí com destino ao Uruguai para poder jogar a Libertadores da América Sub-20. Então o Sub-19 está jogando esse torneio lá no Marrocos e o Sub-20 vai jogar no Uruguai. A Libertadores da América e aí tá fazendo esses amistosos aqui no Rio de Janeiro. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora do jogo de ontem, porque assim, eu até falei isso no meu pós-jogo, eu acho que é muito pra gente pensar. Ontem foi, na minha concepção, a melhor exibição do Flamengo nesse ano. Se você pegar um recorte aí do primeiro jogo do Flamengo, que foi contra o Audax, né, lá em Manaus, até o jogo de ontem contra o Boa Vista, ontem foi, sem dúvida, a melhor exibição do Flamengo em todo esse tempo. A gente percebeu um Flamengo muito mais dinâmico, um meio-campo muito mais organizado. Apesar de ter perdido muitos gols, a gente percebeu um Flamengo que atacou muito mais, que chutou muito mais pro gol, que quis muito mais o gol do que das outras vezes, do que dos outros jogos. E aí eu não vou nem comparar com o jogo com Vasco e Botafogo, eu vou comparar só com os jogos dos times pequenos, que foram a Audax, que foi o Sampaio Corrêa e o Volta Redonda. Então assim, a gente ontem teve, na minha comparação, assim, mediante a esses jogos e aos dois jogos lá dos Estados Unidos, ontem foi a melhor exibição do Flamengo nesse ano de 2024. É claro, domingo a gente vai ter um adversário muito mais difícil. No caso do domingo a gente vai enfrentar o Fluminense. A gente vai saber realmente como é que o time tá no domingo. Que você pega um time que é muito bem treinado, você pega um time que já joga junto há muito tempo, você pega um time que é um rival direto, você vai saber, lembrando que quem ganhar domingo aí é praticamente o campeão da Taça Guanabara. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo já é o campeão da Taça Guanabara. Se empatar, aí vai ter que decidir ali no jogo contra o Madureira se vai ser ou não o campeão da Taça Guanabara. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar de Marcos Braz, que respondeu, né, a TV Globo sobre a venda, né, do Arrascaeta, a possibilidade do Arrascaeta ir para o Boca Juniors. A informação que saiu na TIC é que o Boca tinha interesse na contratação do Arrascaeta para o meio do ano, que ia tentar contratar o jogador e tal. E aí o Marcos Braz respondeu: basta o Boca colocar a La Bombonera no nome do Flamengo, de papel assinado e tudo. Ou seja, o Marcos Braz disse que chance zero do Arrascaeta sair do Flamengo e ir para o Boca Juniors no meio do ano. E ainda tirou uma onda ainda falando que nem se os... Teoricamente, só se os caras pegarem o estádio deles e colocarem no nome do Flamengo e La Bombonera passar a ser um estádio do Flamengo. A gente sabe que isso não vai acontecer, a gente sabe que isso foi uma forma dele ironizar, dizendo que não venderia o Arrascaeta para o Boca Juniors, mas a informação é que
eu já tinha falado aqui que seria muito difícil essa negociação para o Boca, que o Boca não iria conseguir bancar esse negócio e, de fato, não vai conseguir bancar a negociação. E o Marcos Braz ontem meio que já descartou qualquer possibilidade do Arrascaeta ir para o Boca Juniors. Bom, vamos mudar o assunto aqui, falar de Thiago Maia, porque esse sim está muito perto de ir para o Internacional, e o Vene ontem trouxe também a notícia de que o que separa o Internacional do Thiago Maia hoje é uma quantia de 250 mil euros. Como assim, Flazoeiro? É isso mesmo, 1.300.000 reais é o que separa o Thiago Maia do Internacional. O que acontece é o seguinte, o Internacional ofereceu 4 milhões de euros por 50% do Thiago Maia. Qual é a ideia do Flamengo? Ficar com 3 milhões de euros e dar 1 milhão de euros para o Lille, que é o time que tem a outra parte, né? O Flamengo tem 50%, o Lille tem 50%. Então o Flamengo estaria vendendo 25% da sua parte e o Lille estaria vendendo 25% da sua parte. Pois bem, o Lille até aceitou vender 25% da parte deles. Só que o Lille está pedindo, ao invés de 1 milhão de euros, 1.250.000 euros. É esse o imbróglio da negociação do Thiago Maia. O Flamengo não quer abrir mão desses 250 mil euros e ficar ali com 2.750.000 euros, quer ficar com os 3 milhões, e o Lille não quer abrir mão dos 250 mil euros e ficar só com 1 milhão de euros. Ou o Internacional sobe essa proposta em mais 250 mil euros e leva o jogador, ou a negociação ela simplesmente deve não acontecer. A imprensa gaúcha ontem estava falando alguma coisa sobre o negócio já está fechado. Gente, o negócio não está fechado. O Thiago Maia continua no Rio de Janeiro, o Thiago Maia continua treinando no Ninho do Urubu, o Thiago Maia continua com as suas atividades no Flamengo. Apesar de não estar sendo relacionado, apesar de não estar treinando com o grupo, ele continua com as suas atividades no Flamengo. E aí, só para a gente continuar ainda falando sobre esse assunto, deve acontecer mais uma rodada de negociação. O Flamengo pode ser que ceda um pedacinho aí, talvez 100 mil euros desses 250 mil, o Inter coloque mais 100 mil euros, e aí o Lille abaixa, né, ali 50 mil euros, meio que cada um perca um pouquinho para um lado e essa negociação ela aconteça. Mas até o momento não aconteceu. Bom, vamos mudar o assunto, já que eu tô saindo do Thiago Maia, deixa eu falar do Léo Ortiz, uma novela que já se arrasta aí há mais de 2 meses, o torcedor rubro-negro já está cansado dela, mas a gente tem que ir informando a cada capítulo, a cada novidade, a cada coisa que acontece, a gente precisa vir aqui informar vocês. A situação do Léo Ortiz é a seguinte, o jogador, ontem saiu a notícia de que o Bragantino não quer negociar o jogador, que o Bragantino conta com o jogador, que a comissão técnica do Bragantino conta com o jogador e que não quer perder o atleta. Ponto. Quando saiu essa notícia, imediatamente os empresários do Léo Ortiz falou aqui com o Flamengo e meio que se mobilizou para que tenha uma reunião entre hoje e amanhã, entre Red Bull Bragantino e Flamengo, para poder decidir a situação do Léo Ortiz. Tem 2 coisas que estão acontecendo aí. Primeiro, o Bragantino está jogando a pré-Libertadores. E o Léo Ortiz é extremamente importante lá para o time do Pedro Caixinha. É a realidade. O Léo Ortiz é um jogador extremamente importante lá para o time do Pedro Caixinha. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Pedro Caixinha e a comissão técnica fazem uma pressão na diretoria para não negociar o Léo Ortiz. Os caras já não estavam muito afim de negociar o jogador. Quando o técnico está dando o aval para a permanência do atleta, essa negociação vai ficar muito mais difícil. E tem uma outra questão também, o Red Bull Bragantino não precisa de dinheiro. Essa é a grande realidade. Então, assim, vai ter mais uma rodada de negociação, é a última rodada de negociação, isso é um fato, até pelo tempo que vai fechar a janela. O Flamengo deve aumentar um pouco mais a proposta, mas não se tem ainda uma garantia que eles vão aceitar e que vão querer vender o jogador. Lembrando, a vontade do jogador, já expressada inclusive ao clube, é de vir jogar no Flamengo. O próprio Léo Ortiz já falou lá no Bragantino que quer vir para o Flamengo. Agora vai depender de como vai se desenhar, de como vai se andar essa negociação. Aguardar para ver. Bom,
Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado.